Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino. Agora a nossa aula é de língua portuguesa para o ciclo 2 com a professora Michele. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de recomposição da aprendizagem, né? Vamos garantir as aprendizagens dos alunos que estão com certa dificuldade na matéria de língua portuguesa. E também ajudar aqueles a aprofundar mais no conhecimento e desafiar aqueles, né, que gostam de um desafio, a aprender cada vez mais a nossa língua, né, Carol? Isso é muito importante. Alunos, se preparem, se organizem, fiquem num ambiente silencioso, porque a aula de vocês vai começar agora. Gente, que bom ter vocês aqui de novo comigo. Organizaram todo o material, pegaram a dica da Carol? Espero aí que já tenham lápis, caderno, numa mesa, tudo bem organizadinho, tá bom? Hoje a nossa aula vai ser de interpretação de textos. Bem, e eu gosto muito de ler, sou uma leitora assim voraz, gostaria de desafiar vocês a ler mais textos, fazer textos pequenos, na verdade, para começar, para ver que cada vez mais você vai ampliar o seu conhecimento e vai ficar capaz de pegar cada textão enorme para poder interpretar, tá bom? Vamos lá? Como falamos, a nossa aula é de recomposição da aprendizagem do ciclo 2 e vamos interpretar muitos textos hoje. Não, tô brincando, muitos não, mas pelo menos alguns vamos treinar, tá bom? E a nossa pergunta inicial da aula: você entende o que lê? Ouça de novo o que eu falei. Você entende o que lê? Bem, entender o que fala é muito fácil. Basta você ter dois bons ouvidos, ou pelo menos um que ouça direito, né? Ou ter alguma coisa que auxilie na tua audição. Mas entender o que se fala é muito fácil. Agora eu quero saber se você entende o que você lê ali no papel. Hoje a nossa aula é para dar dicas para que você melhore cada vez mais aquilo que você lê, entenda, compreenda e capte a mensagem. Beleza? Então, eu quero agora trazer essa situação na sua mente. Uma conversa. A gente você fala lá, eu falo de cá, e numa conversa, às vezes tem alguma coisa, às vezes aparece um carro, faz uma zoada muito alta, ou então a gente fala alguma coisa muito rápido, embolado, e a outra pessoa não consegue entender direito aquilo que a gente falou. Isso acontece sempre, é algo muito natural de acontecer numa conversa. E aí? Quando acontece isso, o que é que você faz? Na mesma da hora você fala para alguém, repete aí, não entendi não. Não é isso que você faz? No texto não é diferente. O texto, você precisa entender o texto como uma conversa entre a pessoa que escreveu o texto com você que está lendo o texto. Então, a gente tem também subsídios, recursos que nos ajudam a, entender de novo aquilo que não ficou muito bem entendido, né, na hora da leitura, tá? E eu vou pedir a paciência de vocês, porque um bom leitor, no começo de tudo, é um leitor paciente. Porque, da mesma maneira que você está tendo a paciência de me escutar para que você receba a informação e compreenda a mensagem, quando você lê um texto, a mesma necessidade de você repetir a leitura quantidade de vezes suficiente que seja para que você tenha uma compreensão. Então, a primeira dica da nossa aula de hoje é: para ser um bom leitor, precisa desenvolver a paciência. Outra dica boa é você ser um leitor calmo. Por quê? Porque um bom leitor não se preocupa em compreender de vez o texto todo, tá? Afinal de contas, um texto, ele não é feito todo, porém, ele é feito de pedaços menores. Então, quando você for ler um texto,
você precisa garantir a compreensão de uma frase, a compreensão depois de uma parte maior de um parágrafo, e a cada compreensão que você vai tendo, você vai garantindo a compreensão do texto todo, tá bom? Vamos agora ver como é isso na prática? Quando a gente busca interpretar um texto, essas são outras 3 perguntas que é importante também a gente ter guardadinho na nossa mente para verificar se a gente captou a mensagem ok, tá bom? Mas não são as mesmas perguntas que a gente tem o costume de fazer. Essas são outras, tá? Quando a gente consegue entender a mensagem que o autor passou, a gente com certeza vai conseguir explicar aquilo que leu. Então, essa é a perguntinha que você se faz depois que lê um texto. Você consegue explicar aquilo que leu? Para eu estar aqui explicando esse assunto para você, eu tive que ler um monte de coisa, anotar muitas coisas para organizar o pensamento, para poder explicar para você. Então, da mesma forma, se você está estudando ciências, você lê o conteúdo. Se você conseguir explicar para outra pessoa aquilo que você leu, então quer dizer que você garantiu que recebeu aquela mensagem certinha, tá bom? Além de explicar, outras coisas também importantes que uma pessoa que compreende uma mensagem é conseguir relacionar o assunto ao seu dia a dia. E outra coisa também é se você concorda ou discorda sobre o que está sendo falado no texto. Mas essas 2 perguntinhas de baixo são coisas assim, outro nível. Hoje, na aula de hoje, a gente vai se preocupar em entender, explicar aquilo que você lê, tá bom? Essas 2 perguntas aqui são mais relacionadas à opinião sobre um texto e a gente vai ver numa aula mais na frente, tá certo? Agora, para a gente explicar o que leu, a gente precisa compreender que o texto ele é um todo organizado em partes menores, que muitas vezes a gente chama de parágrafo, a depender do tipo de texto, ou de estrofe. Então, cada parágrafo, cada estrofe, ela tem uma própria organização. E tem coisas ali que são fundamentais para nosso entendimento do texto. E a gente vai precisar aprender hoje a localizar informações precisas no texto para garantir a nossa compreensão desse texto. Tá certo? Trago aqui para vocês esse texto aqui. É o texto que fala sobre o Festival da Primavera. Olha, já tem coisa que só no olhei o texto, tem coisas que a gente pode observar que vão nos ajudar já na compreensão do texto. Quer ver uma coisa delas? Essa informação aqui em cima, terça, 24 de setembro de 2009. Para quê? A pessoa que fez esse texto colocou essa informação aqui. Isso já nos diz alguma coisa, né? Tem um título? Se tem um título, isso também já nos diz outra informação em relação a que texto é esse, para que ele serve, tá? Outra coisa importante que a gente observa já ao ver o texto é a forma que está organizada, a escrita. Observe que o texto está organizado, A pessoa teve a preocupação de escrever preenchendo a linha toda, né? Deu essa quebra aqui para partir para outro parágrafo. Então, tudo isso já são informações que a gente tem antes de ler o próprio texto. E outra informação muito importante que nos ajuda a compreender o texto. Vai ler logo o texto. Calma que eu já vou chegar lá. Tá muito apressadinho. Mas essa aqui, a fonte, que é um site de notícias. Então, se eu tirei esse texto de um site de notícias, esse texto é uma notícia. Já ajudou bastante. Olha quantas coisas a gente já percebeu de um texto sem nem ler ele.
E se você pegar uma prova, às vezes tem uma pergunta ou outra que você pode responder sem nem ler o texto. Pro, que coisa... Não acontece. Por exemplo, esse agora que a gente respondeu. Peguei no site de notícias. Se tiver lá a pergunta, olha, esse texto é você já marca lá, é uma notícia, porque ele tem título, porque ele marca a hora, o dia. Então, tudo isso são características de um texto de notícia, tá bom? Então, agora para os apressadinhos e apressadinhas de plantão, vamos partir para a leitura do texto, tá bom? Festival da Primavera, Casa do Carnaval promove fim de semana com entrada gratuita. Como parte da programação do Festival da Primavera, a Casa do Carnaval, espaço dedicado à folia baiana, promoverá visitações gratuitas entre os dias 27 e 29 de setembro, das 11 às 18 horas. Muita coisa, né? Que a gente leu. Vou chamar a atenção para algumas coisas. Casa do Carnaval é um espaço dedicado à folia baiana, então é um museu. A Casa do Carnaval é um museu que fala sobre o carnaval. E a gente vai confirmar essa informação um pouco abaixo. O espaço é localizado no Centro Histórico de Salvador e reúne maquetes, roupas, instrumentos, documentos e materiais interativos sobre a maior festa popular do planeta. Que festa é essa, gente? Você mora em Salvador e sabe que essa festa é o Carnaval. Então, a Casa do Carnaval é um museu do Carnaval, que vai trazer muitas informações sobre isso, sobre o próprio Carnaval. Continuando a leitura. Por entre os 4 pavimentos do museu, o público terá acesso a informações sobre a história da festa, como a criação do trio elétrico e as influências de grandes nomes da folia, como Orlando Tapajós, os irmãos Macedo, Milton Moura, Riachão e Moraes Moreira, sob a curadoria do artista, designer e cenógrafo gringo Cardia, o nome dele. A iniciativa da gratuidade do espaço no próximo final de semana surge como a proposta de estimular os soteropolitanos a utilizarem os espaços do centro de Salvador, com a campanha Vem pro Centro. Fora da programação, o Festival da Primavera, os ingressos para a Casa do Carnaval custam R$30 inteira e R$15,50. É um texto enorme, não é? Concorda comigo? Você lê todo ele agora, não fica nada na cabeça da gente. Por quê? Eu acharia muito difícil ter que explicar esse texto dessa maneira que eu li ele por inteiro. Então, o que eu falei? A gente vai assegurar o entendimento de cada pedacinho do texto. E esse texto tem 3 pedacinhos. Então, a gente busca o entendimento pedacinho por pedacinho. E aí a gente garante o entendimento do texto todo, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Poxa, para eu não perder a viagem, né? Vamos lá para aquelas 3 perguntinhas de sempre? Gente, eu sei, mas é uma forma da gente treinar. E quanto mais a gente treina, a gente fica bom numa coisa. Então, treina aí. Como ele fala? Como ele fala, já sabemos que ele fala de uma maneira formal. Então, se fala de uma maneira formal, é uma notícia. Ele tem a preocupação de descrever o que está acontecendo. É uma notícia, certo? De qual assunto ele trata? Já sabemos. Trata do Festival da Primavera ou da Casa do Carnaval? Se você está na dúvida, a leitura do texto nos ajuda a entender, nesse caso, que o foco aqui não é o Festival da Primavera. O foco desse texto é trazer a Casa do Carnaval e a atividade que ela está promovendo para o fim de semana. Então, o assunto do texto é a Casa do Carnaval, não o Festival da Primavera.
Mas para a gente responder, a gente só pode responder com confiança, porque a gente já fez a leitura do texto e consegue compreender isso. E a pergunta verde, que é a principal para mim, é: para que serve esse texto? Quando a gente leu esse texto, a gente leu para rir, para chorar, para aprender. Esse texto é uma notícia e já sabemos que o foco da notícia é informar. Então, qual o objetivo desse texto? Informar as pessoas sobre o que vai acontecer na Casa do Carnaval. Beleza? Adiante, seguimos para garantir pedacinho por pedacinho, tá bom? Primeiro pedacinho ou primeiro parágrafo. Para a gente garantir a compreensão do texto todo, vamos garantir a compreensão desse primeiro parágrafo. E aí, o professor gosta de falar: localize essas informações no texto. Como eu sou professora, eu não vou negar, vou pedir a mesma coisa para vocês. Então, localize as informações: data, horário e a localização da Casa do Carnaval. Onde é que tem essas informações? Logo aqui no primeiro parágrafo. Como parte da programação do Festival da Primavera, a Casa do Carnaval, espaço dedicado à folia baiana, promoverá visitações gratuitas entre os dias 27 e 29 de setembro. Então, se alguém que viu a notícia e sabe que você leu te perguntar quando vai ser isso, você já sabe, quer dizer, já passou, né, gente? Mas na época foi no dia 27 e 29 de setembro. Então é por isso que essa é uma informação importante para você saber. Outra coisa importante, o horário. Que hora vai acontecer? É o dia todo? É de manhã? É de tarde? É de noite? O próprio texto responde essa informação. Continuando aqui, das 11 horas às 18 horas. Ô, Pro, por que horas? Como é que você sabe que é horas, Pro? Porque tem o número e depois tem a letra H. Quando tem o número e o H, quer dizer que é um horário, tá bom? Então, observe, o horário é das 11 horas às 18. Se você chegar lá às 10 horas, vai encontrar aberto? Pá, não. Se você chegar às 20 horas, vai encontrar aberto? Pá, não. Por quê? Porque é das 11 até às 18. 20 já passou, tá bom? Então, já localizamos a data e o horário. Agora, vou fazer uma brincadeirinha. Localizar a localização. Quer dizer o quê? Nós vamos achar onde está localizada a Casa do Carnaval. E para garantir isso, vamos procurar mais uma vez no texto. O espaço localizado. Olha a palavra de referência. Se está falando localizado é porque vai dizer local, né? No Centro Histórico de Salvador, comumente conhecido como Pelourinho, né? Centro Histórico de Salvador reúne maquetes, roupas e instrumentos. Então, onde é a Casa do Carnaval? Centro Histórico de Salvador. Então, se alguém perguntar para você, você já tem grande parte da informação. A data 27 e 29, o horário das 11 às 18 e o local, a Casa do Carnaval fica no Centro Histórico de Salvador. Tá vendo? Garantimos a compreensão dessa primeira parte do texto, o primeiro parágrafo. Agora, vamos verificar a segunda parte do texto, o meio do texto. Também existem coisas importantes. Toda vez que você for ler um texto, busque sempre aquilo que é mais importante, tá bom? Então, observe aí. Os músicos importantes para a história do carnaval. Você lembra quando eu li? Eu falei um bocado de nome. Como é que eu vou saber se é músico, se não é? Aí, é exercício de paciência. Lembra que eu falei que um bom leitor é paciente? Se você não escutou direito, você manda a pessoa repetir. Se você não entendeu o que leu, você vai lá e lê de novo. Vai lá e lê de novo, tá bom? Por entre os 4 pavimentos do museu, o público terá acesso a informações sobre a história da festa,
como a criação do trio elétrico e as influências de grandes nomes da folia, como Orlando Tapajós, Irmãos Macedo, Milton Moura, Riachão e Moraes Moreira. Então, quando ele fala grandes nomes da folia, mas não está dizendo que é músico. Aí era legal ter um conhecimento prévio. Mas, muito provavelmente, de todas as informações que tem aqui, essas são as mais próximas ao que está se perguntando, né? Músicos, então são nomes, né? Então, esses nomes estão aqui. Orlando Tapajós, Irmãos Macedo, Milton Moura, Riachão e Moraes Moreira. Então, esses são os músicos, tá bom? E agora, a segunda pergunta, que é o nome responsável pelo museu. O nome responsável pelo museu. Nossa, como é que você vai fazer isso? Vamos continuar a leitura. Sob a curadoria do artista, designer e cenógrafo gringo Cardia, ou Cardia, não sei pronunciar direito o nome dele. Mas aqui na notícia não está falando de responsável do museu. Você ouviu alguma palavra parecida? Não, né? Na verdade, às vezes, o que interfere na nossa interpretação de texto é a falta de conhecer o significado de algumas palavras. Por exemplo, nesse texto, nessa parte do texto, tem duas palavras que são diferentes, que a gente não costuma falar, mas que são fundamentais para a gente entender o texto. A primeira é essa aqui, ó, por entre os 4 pavimentos. Pavimento? Nunca ouvi falar sobre isso. Mas para adiantar ao lado, eu vou te dizer, pavimentos são as áreas, os andares. São regiões. Então, vamos dizer, esse museu tem 4 regiões ou 4 andares onde estão organizados os materiais do carnaval. Então, pavimento serve como lugar, certo? Localização. E outra palavra também que chama a atenção é curadoria. Curadoria. Você sabe o que é curadoria? Pois curadoria é a chave para destravar a resposta dessa daqui, ó. Se você não sabe o que é, procura um dicionário, procura a internet, ou então procura alguém que você sabe que lê muito, que tem entendimento, e pergunta, curadoria, o que é isso? E com certeza a pessoa vai te ajudar nesse significado. Olha aí, eu adiantei, dei logo um enter lá na internet e vi que curadoria significa função, cuidado ou responsável. Então, olha aí, responsável. Não é bem o que a gente quer? Responsável do museu? Então, sob a responsabilidade, pode mudar a curadoria por responsabilidade, sob a responsabilidade do artista, designer e coreógrafo gringo Cardia. Então, quem é o responsável pelo museu? É o tal, esse nome aqui, gringo Cardia, tá bom? Então, observe que são coisas pequenas, mas que são chaves para o nosso entendimento. Mas não se preocupe não, você não precisa gravar o dicionário. Mas precisa entender que quanto mais você lê ou mais você escuta, né, as pessoas falando, mais vocabulário você vai ter. E isso é importante na hora de compreender um texto, tá certo? Mas vamos agora para a terceira parte, que é o grande finale, né? O que você entendeu nessa terceira parte? Vamos então voltar à nossa compreensão. A iniciativa da gratuidade do espaço no próximo fim de semana surge com a proposta de estimular os soteropolitanos a utilizarem os espaços do centro de Salvador com a campanha Vem pro Centro. Fora da programação do Festival da Primavera, os ingressos para a Casa do Carnaval custam 30 inteira e 15,5. Quero que você localize o valor do ingresso e o nome da campanha. E aí? O valor do ingresso. Fiquei na dúvida na leitura, porque ele fala de duas situações do valor do ingresso. Ele fala que custa 30 e 15,5.
Mas ele também fala que de gratuidade, ó, entrada gratuita, já está no título. E aí, como é que a gente resolve esse dilema? Não tem jeito, gente. Tem que ler o texto. Então, vamos voltar aqui. A iniciativa da gratuidade do espaço no próximo fim de semana surge com a proposta de estimular... Então, ele fala de gratuidade no próximo fim de semana. Fora da programação do Festival da Primavera, os ingressos para a Casa do Carnaval custam R$ 30,15. Então, a resposta aqui é que no final de semana o ingresso custa 0,800, ou seja, de graça. Porém, quando passar o final de semana, caso você queira visitar a Casa do Carnaval, você paga 30 inteira ou 15,5, certo? Então, observe, gente, que essas foram pequenas coisas que a gente observou em cada parágrafo do texto que nos ajudam na compreensão do todo. Para finalizar, como seria o resumo desse texto? Apresento aqui duas opções, né? A primeira diz: a Prefeitura de Salvador está realizando o Festival da Primavera nos dias 27, 28 e 29 de setembro. O evento conta a história do carnaval e paga R$ 30 para entrar. É isso mesmo? Foi isso que você leu no texto? Observe que em cada pedacinho que a gente foi localizando as informações nos ajudam a entender o texto como um todo. Então, não sei. Vamos ver a letra B para ver se a letra A está certa ou errada. A Casa do Carnaval terá a entrada gratuita nos dias 27, 28 e 29 de setembro. A Casa do Carnaval é um museu que conta a história dessa festa. A Prefeitura deseja aumentar o número dos visitantes nesse espaço, por isso a entrada é grátis apenas durante o período do Festival da Primavera. Já escolheu sua opção? Vamos lá, A, B. Pronto. A resposta certa é a letra B. Gente, a letra A estava errado no seguinte termo. O evento conta a história do carnaval e paga R$ 30 para entrar. O texto em si, ele traz esses elementos, mas esse não é o foco do texto. O foco do texto é divulgar o que a Casa do Carnaval vai fazer durante o Festival da Primavera. E nesse sentido, a letra B ela foi mais completa. Ela resumiu o primeiro parágrafo, onde a gente encontrou essas respostas, o que fala sobre a Casa do Carnaval, que foi justamente o parágrafo do meio, e a terceira parte, que vem trazendo que a entrada é gratuita. Certo? Então, para finalizar e me despedir de vocês, eu deixo aqui a nossa bela leitora, né? E peço para que vocês pratiquem a leitura. Porque a cada prática da leitura você vai ampliando o seu vocabulário e vai aumentando as suas possibilidades de compreensão do texto, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.